Olá galera, tudo bem com vocês? Então vamos falar de mais duas novelas daquele projeto Lendo Novelas Exemplares do Cervantes. Primeiro, peço desculpa a vocês, porque era para mim ter postado esse vídeo na sexta-feira, mas não tive como, enfim, muitas coisas aconteceram, trabalho, estudos, e eu tive que dar prioridade a isso aqui a priori. Mas vocês não ficarão sem vídeos. Essa semana terão dois. Terá este, que era para ter postado sexta, e teremos da próxima sexta, já das próximas duas novelas. E gente, vocês leram aí essas novelas? Acho que foram as duas mais curtinhas do livro, que tipo dá para ler em uma sentada, essas duas novelas, que foi a novela do Licenciado Vidraça e a outra é a novela da Força do Sangue. Gente, essa do Licenciado Vidraça é cômica por demais, e tem uma crítica aqui absurda, né, que eu vou falar mais sobre ela aqui com vocês. A novela do Licenciado Vidraça conta a história de um garoto, podemos dizer que tem uns 8 anos de idade. Ele fugiu de casa e estava andando, fugiu de casa. Só que ele fugiu de casa para procurar algo melhor para si, e em busca de algo que orgulhasse os pais dele. Então, que ele queria era estudar, ser alguém na vida. E passando nesse meio caminho dele, dois jovens que se comoveram com a história dele. Ele contou essa história aos jovens, que queria dar orgulho à família através dos estudos, através de algo concreto que ele visionava bastante e queria ser alguém na vida. Então esses dois jovens lá, que se comoveram com a história desse menino, acabaram acatando essa ideia, essa vontade desse menino, e patrocinaram, meio que patrocinaram e ajudaram esse menino a ser alguém na vida. Então esse menino começou a estudar. Ele era, além, todo mundo se surpreendia, porque esse menino era muito inteligente. Ele conseguia captar as coisas de uma forma muito rápida. E passaram-se mais de 8 anos, e esse menino já não era mais um menino, era um adolescente, quase adulto. E ele meio que se apaixonou, ou foi iludido, né? Que ele queria mesmo era voltar para casa para contar à família lá que ele tinha fugido de casa, né? Então ele contava lá à família que ele conseguiu ser alguém na vida, aprendeu vários idiomas, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, estudou, é uma pessoa estudada, né? Então nesse meio caminho ele foi iludido por ideias de um outro jovem para se alistar no exército. E esse jovem contou 1001 maravilhas do exército, e ele acabou entrando nessa ideia e entrou no exército, né? Porém, ele voltou, ele regressou terminou, né, essa batalha lá, e ele regressou à cidade dele. Eu acho que é Salamanca, se eu não estou enganado, a cidade dos pais dele. E lá ele chegando, todo mundo ficou muito surpreso por ele já ter crescido bastante, já ser uma pessoa instruída, inteligente. E chegou lá nessa cidade uma mulher misteriosa. E podemos dizer que essa mulher misteriosa era como se fosse uma mulher da vida, podemos dizer dessa forma. Naquela época, que era considerada assim, né? Então essa mulher estava se insinuando, sim, o nome do menino eu lembrei agora, né, Tomás. Então essa mulher estava se insinuando por Tomás, e ele meio que esnobando, usou também aqueles artifícios dele, da inteligência dele, e ele estava meio que esnobando ela. Porém, o que ela fez? Ela foi, acho que é um feiticeiro, coisa assim, e fez uma espécie de poção. Uma poção lá misteriosa, uma poção mágica, para atrair o Tomás, né, para ela, que ela ficou deslumbrada por ele. Só que ele não dava bola, e aí atiçou mais ainda esse sabor dela. Mas ela pegou e
e deu essa porção para o Tomás. A priori o Tomás ele não sentiu nada, mas depois de algum tempo ele teve sérios problemas de saúde. Essa porção meio que intoxicou ele e começou a ter convulsões, epilepsias, ficou realmente de cama. O Tomás quase morreu e essa mulher foi embora, sumiu do mapa, né? Então o Tomás se restabeleceu fisicamente, mas não mentalmente. Ele meio que ficou, como dizem, né, os parafusos meio frouxos. E ele começou a ter, como podemos dizer, umas ilusões aí, uns pensamentos meio estranhos que ele pensava, depois dessa doença toda, depois de afetar tanto a mente dele, ele pensava que ele era feito de vidro. E então é interessantíssima essa parte do que ele pensava que era feito de vidro, porque ele começou aliás, esses sintomas que ele sentia, que ele jurava que era de vidro, ele, por causa que ele ser tão inteligente e ter um poder de discurso muito forte, ele começou as pessoas, aliás, começaram a pensar realmente que ele era feito de vidro. É muito engraçado, gente, é muito cômico, vocês precisam ler essa novela. Então ele morria de medo de andar nas ruas. Tinha uns meninos lá que zombavam da cara dele, jogava pedra e ele começava a gritar, se espernear, e as pessoas brigavam com essas crianças porque dizendo que o Tomás ia se quebrar. O Tomás, no período de inverno, dormia em estábulos cheios de feno, porque disseram que era melhor para vidro, para não se quebrar. Gente, é muito engraçado esse trecho todo. Mas até tem um trecho aqui que o que eu gosto dessa edição são as notas, né? As notinhas que vêm sobre cada trecho. Aí tem aqui que o Tomás esteve na cama 6 meses e nesse tempo secou e ficou, como se costumava dizer, pele e osso. E mostrava ter todos os sentidos perturbados, embora tenham-lhes dado os remédios possíveis, só lhe curaram a doença do corpo e não da mente. Né? Porque ficou saudável e louco demais, da mais estranha loucura que havia se visto até então, entre outras loucuras. O desgraçado pensou que era feito todo de vidro, e por causa disto, quando alguém se aproximava dele, dava terríveis gritos, pedindo e suplicando com palavras e argumentos lúcidos, que se afastasse, porque senão o quebraria, pois ele real e verdadeiramente não era como os outros homens, porque era de vidro da cabeça aos pés. Aí até mesmo aqui tem uma notinha, não sei se vocês conseguem ver, tem uma nota aqui explicativa, dizendo assim: foram documentados vários casos na época, literários e reais, como o de Tomás, que talvez tenha inspirado Cervantes. Essa questão de a pessoa ser de vidro, tinha muitos casos lá na época, como aqui está relatando. É meio estranho, né? Eu vou até pesquisar mais sobre isso, para saber mais sobre esses casos. É bem esquisito. Idade Média, né? Século XVII, enfim. Mas aqui eu marquei vários trechos bem interessantes. E o Tomás, ele estava mesmo perturbado, porém, como ele era bem inteligente, ele tinha bons argumentos para pedir, para convencer as pessoas que ele é realmente de vidro. Mas aí no meio caminho aconteceu uma coisa bem estranha, bem inusitada, né, para o Tomás. Ele foi convidado pelo rei para ir até lá nesse reinado e dar sérios conselhos. Por quê?
Porque como aqui o próprio título diz, que é o licenciado Vidraça, como o Tomás ele tinha essa característica de ele pensar que era de vidro e ele tá convencendo tantas pessoas, ele virou meio que um conselheiro lá da região, da aldeia, da cidade onde ele morava. E as pessoas, ele meio que virou um juiz, porque ele também tinha uns conhecimentos da área de direito, lá da área jurídica, podemos dizer dessa forma. E o Tomás, ele virou um conselheiro, tinha brigas lá na região, e o Tomás, ele era meio que um juiz para dizer que quem é que estava o errado, quem estava certo. E aí era muito, muito legal. E então, através desse conhecimento que já estava se espalhando aí por várias e várias, não só na região onde ele morava, mas está em outras regiões, e vinha gente de fora mesmo, tirar mesmo a questão do conselho, ter o Tomás como um conselheiro, né? Aí então o rei chamou ele, um rei bem distante, chamou ele para tirar também, consultar ele, questão de conselhos. E até bem interessante a viagem do Tomás até esse reinado, a forma que ele viajou é muito engraçado. Não vou contar vocês para vocês sentirem essa parte muito cômica aqui. É como se estivessem levando vidro mesmo. É muito, muito interessante. Então, lá chegando nesse reinado, o Tomás, o rei, meio que entrou em conflito com ele, questão a questão das, podemos dizer, dos conselhos, enfim. E ele ficou lá, e ele foi condecorado lá com esses títulos. Mas eu não quero contar o resto, porque é muito inusitado esse final. Vamos aí discutir aqui embaixo, porque fica melhor. Mas qual é o intuito dessa novela do Cervantes? Primeiro, como aqui fala, né, na nota, ele queria meio que abordar esse assunto que estava cometendo lá a região, tanto a parte literária quanto em alguns casos que ocorreram lá, de pessoas que tinham se parecido com vidro ou pedras preciosas. Até mesmo você pode perceber que na literatura, essa literatura meio que da Idade Média, acho que até hoje atual, existe, podemos dizer, os autores fazem alusão a mulheres, de forma que aquela mulher tem os olhos de rubi, a pele dourada, podemos dizer, cabelo de seda, enfim, usando esses artifícios como se fosse, não sei falar, né? Mas usando esses artifícios, tipo como pedras preciosas, pessoas que tinham os dentes como pérolas, a pele como leite. Então essa parte tinha muito na literatura antiga. E o Cervantes meio que critica essa parte, foi o que eu entendi. Mas aí questionem com isso também, quero saber a opinião de vocês. Mas agora vamos para o próxima novela, que é A Força do Sangue. Gente, essa novela foi a que eu mais amei. Até agora, de todas lidas, foi a que eu mais gostei. Porque ela traz o final detestei, já vou falar, não gostei. Mas também por causa podemos dizer, o pensamento daquela época era diferente, né? Mas, enfim, não gostei do final. Mas a novela é excepcional, muito boa, muito boa. Aqui traz uma tragédia, podemos dizer. Ele conta a história da menina chamada... acho que é Leonora. O nome da menina é Leocádia. O nome da menina é Leocádia. Então, foi o seguinte que aconteceu. A Leocádia, ela foi sequestrada por um filho de um rei. E ela foi violentada sexualmente. E, claro, ela ficou lá desmaiada e foi violentada sexualmente por esse filho do rei. E isso aqui, o Cervantes, ele já aborda aqui a cultura do estupro, né? E, gente, essa parte aqui ficou excepcional. Excepcional. Aqui podemos ver a opinião do Cervantes bem claro sobre o estupro em si, né? A menina, depois que acordou desse estupro, ela voltou para casa. O rei lá, o filho do rei, foi deixar ela.
meio que ainda zonza perto da igreja para ela tomar rumo. Então, o Cervantes ele bota uma opinião, fala aqui no texto algo que aqui fala na notinha que vem nesse livro, a opinião realmente dele sobre o estupro, porque naquela época não sei se era comum violentar mulheres, porque a mulher mesmo, aqui deixa bem claro no texto, a Leocádia, ela ficou extremamente culpada, ela disse que ela era culpada por aquilo ter acontecido com ela. Gente, eu fiquei muito revoltado com isso. Como é que ela é culpada? Ela não foi culpada. Foi aquele infeliz, aquele rei, aquele filho daquele, como é que podemos dizer, o filhinho de papai, né? Mas aqui, ó, olhem aí, por causa disso, o Cervantes que fala. E o pai dela fala, né? A verdadeira desonra está no pecado e a verdadeira honra está na virtude. Com a língua, com o desejo e com as ações se ofende a Deus. Mas tu nem falaste, nem pensaste, nem fizeste nada para ofendê-lo. Considera-te então honrada, que eu assim te considerarei, sem que jamais te olhe a não ser como o verdadeiro pai. Aí até tem uma nota aqui dizendo assim: a opinião do pai de Leocádia, que parecem coincidir com as de Cervantes, se opõem radicalmente à percepção dominante da época. Aquela época ali era uma época totalmente machista, então podemos ver aqui que o Cervantes ele era à frente do seu tempo, assim, milhões de anos. Gente, pelo amor de Deus, gente, pela madrugada, que autor genial, muito incrível quando Cervantes toca nesse assunto, porque ele está ferindo aqueles ditames daquela época, porque é uma época ali totalmente machista, onde os homens violentavam as mulheres e ficava por isso mesmo. Mas aqui você pode ver, incrível, tô amando muito a escrita do Cervantes. Então, aconteceu algo muito inusitado. É spoiler, gente, como eu já disse, nesses vídeos vai ter. Algo muito inusitado, a Leocádia, ela engravida, ela ficou sabendo, então ela engravidou desse estupro. E após ela ter essa criança, os pais resolvem levar essa criança para algum lugar até que essa criança cresça e eles resgatem essa criança e criem depois quando ela já tiver maior. Então essa criança acho que quando ela regressou para os braços dos pais da Leocádia e a Leocádia, que esse menino estava em uma família distante. Então ele tinha na faixa de uns 7, 8 anos, se eu não estou enganado. E os pais de Leocádia e a própria Leocádia investiam muito primeiro na educação da criança, porque era a única coisa que ele conseguiria fazer, dar essa educação correta para o menino. E quando o menino regressa, né, volta para essa aldeia, a aldeia mesmo, não podemos dizer nem aldeia, mas a cidade lá, ele meio que encanta a cidade, porque primeiro, todo mundo ficava elogiando esse menino por ele ser muito lindo, muito belo, e ter uma fisionomia assim de monarca mesmo. E outra, a inteligência desse menino. O menino sabia, já muito jovem, mas já sabia outros idiomas, como por exemplo o latim, enfim. E aconteceu algo inusitado. Esse menino foi atropelado pelo pai do estuprador. Gente, aí esse menino foi atropelado. Aí o rei, né, que é o pai do estuprador, levou esse menino lá pro palácio e achou muito estranho a fisionomia desse menino, porque ele viu filho nesse menino. Então a Leocádia foi lá pegar o seu filho e acabou descobrindo lá, a família mesmo do rei acabou descobrindo que o menino era
ou a mãe, né, a mãe que seria a avó desse menino, acabou descobrindo que a Leocádia foi violentada, o menino era filho do filho dela, né, então era neto dela, e acabou marcando aí o casamento. É spoiler, gente, é spoiler. Então acabou aí marcando o casamento da Leocádia com esse infeliz. Isso que mais me irritou no final. Mas eu não vou contar o final, que o final é surpreendente. Mas isso me irritou, porque como é que pode? Eu sei que o Cervantes teve essa opinião, mas ele quis trazer também, no final dessa novela, algo realista lá naquele século XVII. Teve a violentação, violentaram ela, mas aí ficou uma coisa meio banal no final. A gente pode perceber que depois que violentou e tudo, depois ficaram felizes para sempre. Mas vejamos, dois pontos aí que podemos questionar. Primeiro, Cervantes teve essa opinião deslumbrante. Ele é um autor, foi um autor à frente do seu tempo, e esse argumento é algo assim fenomenal. A história em si, final, é meio banal, mas o que vale muito é essa parte do Cervantes. Segundo, na Idade Média, uma idade, assim, podemos dizer, né, muito machista, naquele século XVII, um século bastante machista, e tipo, caramba, aqui o Cervantes, ele conta a realidade. Realmente ocorre a violentação, ocorre podemos dizer, essas mulheres são violentadas e termina tudo assim banal. Nada acontece para os homens que faz esse crime, e as mulheres são sujeitas a ficarem com o violentador, ou levarem consigo algo, por exemplo, um filho que elas não queriam. Essa é a realidade daquela época. O que eu gostei mais dessa novela, para mim, foi a novela mais interessante até agora, da novela de Cervantes. Eu espero que as próximas sejam bem melhores, mas essa daqui é uma novela muito interessante, que aborda esse assunto, a cultura, né, do estupro desde daquela época, essa opinião fenomenal do Cervantes, e essa realidade que era aquela época. As mulheres eram submissas, as mulheres não tinham valor naquela época, que aconteciam isso, e ficava por si, nada acontecia. O homem ficava aí, porque vocês podem ler essa novela e ver que o cara ia para festas, estava nem aí e com quem ele fez esse crime. E você vê o argumento dele, é um argumento muito pobre, que ele fala que a mulher é muito bonita, não importa se ela é inteligente, mas que ela sabe falar, enfim, ele quer uma máquina ali para procriar e fazer o sexo dele. Isso, vocês podem ver, o argumento dele é muito pobre, muito ceboso. Isso é a realidade do homem naquela época, assim, não generalizando, mas uma boa porcentagem. Então, gente, é isso. E as próximas novelas, espero que vocês tenham gostado aqui. Vamos discutir aqui embaixo, porque as discussões são as mais interessantes e a mais legal, né, desse projeto. E vamos para a próxima novela, na próxima sexta-feira, que é a novela do Ciumento Extremadura. E essa novela é bem grande, essa próxima. E a próxima novela é também a novela do ilustre Fregona. Estamos na metade do projeto já. Olha aí, ó, a gente já fez praticamente metade do projeto e ainda tem isso aqui. E tá bem legal isso. E me contem o que vocês acharam dessas duas novelas. Eu achei excepcional. Sobretudo, a novela do Vidraça é muito cômico. E essa novela da Leocádia, que ela foi violentada, é algo assim para discussão forever. Porque, gente,
é algo para discutir assim sempre, porque aqui é um assunto super atual. Naquela época ali, no século XVII, Cervantes já estava discutindo algo assim que até hoje nós discutimos sobre essa cultura do estupro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Se não está inscrito no canal, se inscreva e até uma próxima. E vamos ler as novelas. E se não começou ainda, dá tempo. Vou deixar aqui os links embaixo de onde você pode adquirir essa edição ainda da Kozak que ainda está disponível. Certo? Cliquem aqui embaixo. É isso, gente. Até uma próxima. Um cheiro.